Olá, todos, todas, todes, né? Estamos aqui fazendo aqui a nossa segunda videoaula, né, do nosso curso aí de História da Música Baiana, do nosso curso aqui de Lia EAD. Hoje eu vou continuar um pouco o que a gente já adiantou lá na primeira trilha, né? Então, na trilha 1 a gente falou um pouco sobre o conceito de cenas musicais, né? Pensamos também as territorialidades e sua ocupação pela música, falamos um pouco aí do Ileaê, né? Dessa cena dos filhos de Gandhi, desse início aí, dessa cena de música negra da Bahia, dessa primeira parte dessa história da música baiana, ali dos anos 70, início dos anos 80, não é isso? Então, nessa nossa segunda videoaula aqui, que a gente está começando aqui a nossa trilha 2, eu vou falar hoje um pouquinho do samba reggae, né? O samba reggae, que é um gênero musical surgido aqui na Bahia, né? Aqui nessa territorialidade, especificamente de Salvador e Recôncavo Baiano, né? E que passa a ter muita visibilidade com os ensaios do Olodum, lá no Pelourinho, né? No Centro Histórico de Salvador. E tem um músico muito importante também nessa história, que é o Neguinho do Samba, que é o mestre do bloco Afro-Olodum, né? Que tem um papel fundamental no surgimento desse gênero musical, o samba reggae, né? Eu queria também deixar aqui parte aqui dessas informações que eu trago aqui hoje, é do livro da antropóloga Gole Guerreiro, chamado A Trama dos Tambores. Então eu indico para vocês essa leitura adicional, se alguém tiver interesse em saber mais sobre a criação do samba reggae. Esse livro de Gole é um livro muito importante, que mostra todo o ambiente, né, e todas as etapas históricas também do surgimento do samba reggae, desde o início do século XX, chegando até os anos 90, né? Então, boa parte do que a gente vai trazer aqui hoje tem como fonte o livro A Trama dos Tambores, de Gole Guerreiro, né? Bom, eu quero começar falando desse maestro aí, que é o Neguinho do Samba, né? Que ele é fundamental, porque Neguinho, de uma certa forma, a história de Neguinho do Samba tem a ver com a história dessas pessoas que estão nos blocos afros. Então a gente traz ele assim meio como personagem principal, mas que de uma certa forma reflete a história de outros personagens que fizeram parte do surgimento do samba reggae, não é isso? Então ele começa muito cedo na música, né? Lá com 13 anos de idade, ou seja, bem jovem, já fazia parte de uma banda, que eu não sei se todos aqui já ouviram falar, chamada Os Lords, que é uma banda de carnaval, ficou muito conhecida em Salvador ali nos anos 70, antes dos anos 70, na verdade, eu acho, nos anos 70, enfim. Que tocava frevos e sambas, né? Tinha a ver ali com aquele bloco Os Internacionais. E o que Neguinho do Samba fazia ali? Ele tocava repique, né? E tocava repique como poucos dentro dos Lords, né? Então, para quem não sabe, repique é uma espécie de... é um tambor pequeno que tem pele em ambos os lados, né? E ele é tocado com uma baqueta, né, em uma das mãos, e a outra mão ela toca diretamente sobre a pele. Então esse instrumento repique, Neguinho do Samba era uma espécie de gênio do repique, né? Então é um instrumento que tem um destaque como solista, né? E meio que dá assim as introduções para os sambas, né? Para as batucadas, ali nos solos dos sambas, das batucadas, o repique faz esse papel aí. E Neguinho do Samba era uma espécie de enfim, grande nome assim do repique ali nos Lords, né? Então é importante a gente trazer essa história de Neguinho do Samba desde a sua origem aí, pra gente entender o papel dele aí no surgimento do samba reggae, né? Outra coisa que eu acho importante a gente salientar aqui sobre Neguinho do Samba, e ele mesmo falava sobre isso, é que a escola dele, a escola musical dele, sempre foi o candomblé. Era o que ele dizia, né? Era o que ele trazia. Então, desde muito cedo, desde criança, ele teve sempre muita intimidade com a música ritual do candomblé. E esse era um ponto que Neguinho do Samba gostava de trazer quando se falava da sua história, né, e da sua relação com a música. Então, após os Lords, né, ele
passa esse período nos Lordes, né, ele sai dali e começa a fazer parte das baterias de blocos de índio, né? Salvador tinha e ainda tem alguns blocos de índio, como a parte do Tororó. E aqui eu acho que já que a gente está num componente que é sobre a história da música da Bahia, aqui vale a gente ressaltar que parte dessa população negra de Salvador, ali no final dos anos 60 e na década de 70, essa população fazia parte desses chamados blocos de índio, que tinham baterias que eram muito similares às escolas de samba. Salvador também tinha escolas de samba, né? Então esses blocos de índio meio que incorporam as escolas aquela bateria das escolas de samba carioca, né? E ao mesmo tempo tem as fantasias inspiradas em grupos indígenas norte-americanos. Então a gente já vê que já tem ali, né, uma espécie de, como se diz, dessa identidade mais local, como a gente fala, né? Global e local, né? Então nos anos 70, o Neguinho passou primeiro lá pelos Lordes, onde tocava muito bem repique, tem toda essa experiência dele, dos rituais do candomblé, musicalmente inclusive, né? Aí ele vai para os blocos de índio e dali ele passa para os blocos afro, né? Ele é um dos fundadores do Ileaê, que é o bloco afro mais antigo da Bahia, fundado em 1974, ali no Curuzu, na Liberdade, em Salvador, né? Então, durante 11 anos, ou seja, um período imenso, né, Neguinho foi o mestre da bateria do bloco afro mais antigo da Bahia, o Ileaê. Em 1983, ele sai do Ileaê, né, por conta de... o Ileaê era um pouco mais tradicional e ele queria trazer umas modernizações no toque dos tambores, né? Então, ele tem essa divergência aí, uma divergência estética, né, em relação enfim, a forma de tocar os tambores, as introduções mais modernas que ele queria trazer ali. E ele vai reger a bateria de um outro bloco afro, que depois vai ficar muito conhecido, que é o Olodum. Ele sai do Ileaê e vai para o Olodum em 1983 em busca das inovações rítmicas que ele queria trazer para o samba. Então ele já estava com isso na cabeça dele. Então a gente traz essa história inicial de Neguinho do Samba aqui para ver como é que as coisas vão acontecendo para esse surgimento do samba reggae. Outro ponto que eu acho importante da gente falar assim, antes de entrar diretamente no samba reggae, é do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, né? Porque é preciso a gente saber o seguinte: o samba reggae, né, um ritmo, qualquer gênero que surge, ele não vai ter uma única matriz, né? Mas eu acho interessante a gente passar pelo Pelourinho, ali no Centro Histórico, por essa territorialidade, né, que tem a ver com a gente pensar cenas musicais também, assim, o Centro Histórico, suas praças, né, praças inclusive com nomes depois da reforma feita em 1991, que vai ter nomes de personagens da obra de Jorge Amado, como Pedro Arcanjo, Teresa Batista, Quincas Berro d'Água, né? E aí a gente vai lembrar que esse lugar, o Pelourinho, né, ali dentro do Centro Histórico, ele vai passar por esse processo de requalificação, né, que é conduzido à época pelo governador do estado, que era o Antônio Carlos Magalhães, em 1990, 1991, né, essa territorialidade ali. Mas ali, eu queria voltar um pouco antes no tempo, ali no Pelourinho, ali no final dos anos 70, por volta de 1978, quando o Olodum chega ao Pelourinho, né? Olodum é um desdobramento do Ileaê, lá do Curuzu da Liberdade. Então, a chegada do Olodum em 1978, 1979, em uma área ali dominada por casarões abandonados, né, uma zona de prostituição e de tráfico de drogas, sem qualquer ingerência do Estado, positiva ou negativa, né, abandonado pelo Estado mesmo o espaço, começa a gerar uma nova sociabilidade ali, né, que vai ser provocadas pela música. Os ensaios do bloco ali na quadra do Teatro Miguel Santana, né, começa a ressignificar aquela territorialidade ali do Pelourinho e, consequentemente, do Centro Histórico. Então, a gente já sabe que os filhos de Gandhi já estavam ali, né, desde os anos 50, quando virou um afoxé, mas a mudança mesmo, a mudança de olhar para aquela territorialidade, inclusive o processo de requalificação que vai acontecer em 1990, pelo governo do estado, está diretamente ligado a essa ocupação musical e social, né, provocada pelo Olodum ali, a partir do 79, né, dos anos 78, 79 em diante, né. E o samba reggae?
né? O que a gente vai falar do samba reggae? Aí a gente vai ver lá o que a pesquisadora Gole Guerreiro pensa sobre o samba reggae a partir de um estudo intenso que ela fez na sua tese de doutorado, que virou livro, né? Para ela, o samba reggae tem inúmeras fontes, né? Não surge de uma única fonte, de um único lugar. Tem recriações estéticas, né? Que passam pelas manifestações negras do carnaval, afoxés, blocos afros, blocos de índio, né? A ligação com o candomblé e com os sambas urbanos. Então, se a gente for pensar em samba reggae, a gente vai ter que olhar principalmente para as recriações estéticas e manifestações negras no carnaval, certo? Na religiosidade, que é o candomblé, e também nos sambas urbanos, que acontece principalmente em regiões periféricas da cidade. Então, além disso, a gente também não pode esquecer as referências estéticas, né, que vieram dos Estados Unidos, né, da África, de países africanos, e também da Jamaica, ali do Caribe, né? Então, tudo isso de uma certa forma junto ali, né? Essas referências todas formam essa musicalidade aí, essas musicalidades que tem como território principal Salvador. Salvador é o território, principalmente ali o centro histórico. Claro que a gente nessa busca, né, de tentar entender essas múltiplas influências, a gente passa ali pelo recôncavo baiano, né, onde a gente pode pensar nas relações bem próximas, né, entre o candomblé e os sambas urbanos, né. Outro ponto importante, né, quando a gente vai pensar no surgimento de um novo gênero, de um novo ritmo, é a dança também, essa dança que está sempre acompanhada de instrumentos percussivos, né, que é feita ali dentro do próprio candomblé, do próprio sambas urbanos, né, os sambas de roda ali do recôncavo, né. E um ponto que é fundamental, que todos os pesquisadores, Gole Guerreiro, Antônio Godi, Antônio Risério vão trazer aqui pra gente, Osmo do Pinho, né, falar do carnaval, né. O carnaval é um ponto muito importante no surgimento desse gênero, né, e é um ponto muito importante de ligação com a cidade de Salvador, né, tanto socialmente, como economicamente, como de forma afetiva também, né. Então a gente vai ter o carnaval aí, em manifestações, por exemplo, como a afoxé, o samba de roda, cada vez mais presentes, né, no carnaval. Outra coisa que a gente tem muito importante aí para a gente entender o surgimento desse gênero são os blocos de índio, né. E um outro ponto que eu gostaria de enfatizar aqui também é a conexão musical com a música negra norte-americana dos anos 70. Além da relação dos bailes blacks lá do Rio de Janeiro, toda essa revisitação que é feita à África, até a gente chegar aí na criação dos blocos afros. Uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em samba reggae, por exemplo, é a força da Jamaica. Mas a Jamaica vai ter uma força muito grande nessa formação dessa ideia de negritude baiana, né? Que é um ponto fundamental, particularmente o reggae e a cultura Rastafari, né? Então esse contato aí entre Bahia, Jamaica, Caribe foi fundamental para a música baiana. O reggae de Bob Marley, né? A salsa cubana também é importante, né? Então a percussão cubana, muitos artistas, muitos estudiosos de música, muitos maestros, como tantos que a gente tem aí dentro dessa música negra baiana, vão enfatizar a força, por exemplo, da percussão caribenha em Salvador. Mostrando como os nossos percussionistas sempre tiveram um gosto pela improvisação, que estava muito ligada à salsa caribenha e que talvez seja também um dos elementos importantes para a gente pensar de onde vem o samba reggae, não é isso? Então vamos voltar aí. A gente fez um passeio aqui por várias possibilidades, por várias fontes que contribuíram, né, com o surgimento da música baiana e consequentemente com o samba reggae, mas a gente podia voltar um pouco aí a Neguinho do Samba, lá no Olodum, né? Então quando o Neguinho do Samba entra no Olodum, ele vai trazer todas essas referências que eu tô falando aqui para vocês também, né? Ele modifica, né, os instrumentos típicos dos conjuntos de sambas urbanos, então ele traz novas formas de percussão, que vai contribuir com uma espécie de renovação rítmica. O Pelourinho, né, é onde está a sede do Olodum, né? Lá também a ambiência de reggae sempre foi muito forte, né, com bares, com a comunidade Rastafari. Então, sem dúvida também,
essa territorialidade, né, essa ambiência ali influenciou a mudança de batida que o samba teve. Então, ou seja, você vai ter aí, tá lá no livro de Gole Guerreiro, e enfim, outros estudiosos também, uma acentuação aí das caixas de repique, né, nos espaços de contratempo dos surdos, que vai fazer a base desse ritmo, né? Então a gente pode pensar o samba reggae, e a gente deveria pensar o samba reggae mesmo, como uma criação coletiva, né? Mas que tem em Neguinho do Samba um papel fundamental. E a bateria do bloco do Olodum também, né? Mas sem esquecer que é um gênero com conexões com a música ritual do candomblé, os sambas do recôncavo, o reggae jamaicano, a salsa cubana, a soul music, os bailes blacks lá do Rio de Janeiro, né? Então a gente está pensando, né, o samba reggae aí como uma música que vem do chamado Atlântico Negro, como coloca Paul Gilroy, ou seja, que faz parte dessa rede musical afrodiaspórica que movimenta o Atlântico. O samba reggae se inclui nisso aí. O Olodum, né, que se organiza ali em 79, mas só começa a se fortalecer mesmo quando João Jorge vira presidente do bloco, quando entra o Neguinho do Samba ali também, né? Então, com essa sua bateria aí de samba reggae, o Olodum vai começar a atrair cada vez mais pessoas para aquela territorialidade, principalmente com a Terça da Bênção, tá? Que é uma missa afro-baiana que acontece toda terça-feira às 18 horas ali na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Largo do Pelourinho, né? E os ensaios do Olodum aconteciam logo depois da missa, um pouquinho mais tarde, né? E aí aquela movimentação já da Terça da Bênção ali no Pelourinho, né? A espera pelos ensaios do bloco Olodum, atraindo cada vez mais pessoas, não só da comunidade ali do centro histórico, mas de outras partes da cidade e outras partes do país também, né? Aí você começa a vender uma bebida ali também, chamada cravinho. Então você tem todas essas conexões acontecendo ali, né? Como, digamos assim, como dispositivos, né? Para o surgimento do samba reggae, né? Então, a partir desses encontros musicais, né, esses encontros, essas trocas, né, que aconteceram aí nesse Atlântico Negro, né, e no ano de 1987 que a gente vai ter a visibilidade ali, né, desse novo ritmo que vai tomar conta das ruas de Salvador, que é o samba reggae, né. Se por um lado os blocos afro propiciavam essa busca pelas raízes tradicionais da cultura da matriz africana, por outro também estavam muito abertos à construção de novas expressões, né. Havia a questão da tradição, mas também havia a vontade de novas expressões estéticas ali, né? Nesse contexto, né, os ensaios dos blocos tornaram-se uma espécie de centro de efervescência cultural, que tem muito a ver com cena musical, né? E dessa troca entre músicos integrantes de cada grupo. Então as pessoas iam trocando informações ali, né? O Olodum com o Ileaê, com o Muzenza, né? Toda uma troca ali de informações. A gente vai ter um momento importantíssimo que essa música vai ter mais visibilidade ainda, que é o Festival de Música, que vai acontecer ali, criado pelo Olodum, o FEMADUM, né? Ali no Largo do Pelourinho, né? E em 87, que é esse ano que o samba reggae toma as ruas, a gente tem um álbum que é icônico para o samba reggae, que é Egito, Madagascar e a canção Faraó, né? E a gente conhece muito na voz de Margareth Menezes, né, que é lançada aí nesse álbum, Egito Madagascar, que torna famoso nacionalmente e internacionalmente o samba reggae. Ou seja, que é depois que no segundo momento aí a gente vai entender como a Axé Music se incorpora aí dentro do samba reggae, mas não na aula de hoje, né? Aí, assim, o samba reggae torna-se um gênero internacional, essa que é a verdade. E mais ainda, quando em 1990, por exemplo, o músico norte-americano Paul Simon grava com o Olodum no Pelourinho, né? Aí, enfim, a gente tem ali, né, quando ele grava não tinha acontecido da requalificação do Pelourinho, aí com a gravação com o Paul Simon do Olodum, aquilo ali toma uma proporção gigantesca, né? E em 1991 se dá o projeto de requalificação ali do governo, o Antônio Carlos Magalhães faz uma espécie de gentrificação, digamos, ali do Largo do Pelourinho, né? Ancorado muito nesse mito, né, da baianidade, desse sucesso da música, do samba reggae e do começo ali de uma poderosa indústria do carnaval ancorada em
digamos assim, um gênero guarda-chuva, um movimento que a gente vai chamar aqui de samba de axé music, né? Ou seja, há uma espécie também de espetacularização ali daquele território, da cidade, né? A cidade é vendida com a cidade da alegria. Em 1996, a gente tem também o Michael Jackson gravando com o Olodum ali no Pelourinho, para vocês verem, para vocês terem noção de como esse ritmo saiu das fronteiras brasileiras e ganhou o mundo, né? Aí no Pelourinho nós temos várias agremiações negras, como Filhos de Gandhi, né? A banda de Dá, que também é outro projeto Neguinho do Samba, uma banda de percussionistas só formada por mulheres, né? O Cortejo Afro, Jerônimo, que também estava sempre circulando por ali, né? Famoso por sua canção Eu Sou Negão, do Xum, tantas canções icônicas de Jerônimo, né? Tem a Terça da Bênção. Então, a gente vai percebendo ali naquela territorialidade, né, práticas de diversos agentes atuando ali, artistas, produtores, jornalistas, fãs, governo do estado, governo municipal, setor privado. Então a gente poderia chamar aí o Pelourinho, como o Michael Hershman e a Cíntia San Martin chamam, de territorialidade sônico-musical. Ou seja, cria-se ali um imaginário urbano, não apenas na cidade, né? Um imaginário urbano de Salvador, de Bahia, não apenas na cidade, mas no país e fora do país, né? Bom, eu fiz essa adiantada aqui do Samba Reggae, a gente vai conversar mais no nosso encontro síncrono, mas antes de finalizar, eu queria trazer aqui um trecho do livro A Trama dos Tambores de Iguale Guerreiro, que a gente usou tanto aqui, que eu acho interessante para a gente ficar pensando aí na criação desse ritmo que é o samba reggae, né? Bom, ela diz aqui, com autoria acreditada ao percussionista Neguinho do Samba, o samba reggae possui diferentes hipóteses acerca de sua origem. No entanto, seu traço principal aparenta ser a fusão rítmica entre padrões utilizados no samba brasileiro e claves caribenhas, como aquelas por trás do reggae. Assim, o compositor Jerônimo defende a hipótese de ter havido incorporação do contratempo do reggae ao ritmo do samba, enquanto o músico e pesquisador Bira Reis sustenta que a cela rítmica do samba reggae reformula elementos da salsa, do reggae, dos sambas urbanos e da música religiosa do candomblé, né? Então vamos pensar sobre isso aí, né? E por hoje paramos aqui e continuamos nossa conversa no nosso encontro síncrono. Obrigada e até lá!